Então vamos dar início a mais um estudo, né? E eu queria pedir, para não ficar perdido pelo caminho, para vocês poderem abrir no capítulo 14 do Evangelho de Lucas, né? A gente sabe que domingo agora o Roger deu o capítulo 15, né? E acabou de acontecer que a gente não conseguiu dar o 14, mas a gente vai conseguir, em nome de Jesus, hoje fazer o 14 e o 16, e eu creio que vai ser bênção para a glória de Deus, né? Sempre lembrando, sempre enfatizando que, por mais que nós estejamos gravando, né, e vai ficar gravado no nosso YouTube, a gente tem feito tudo aqui com uma visão para a igreja local, para a nossa realidade, para a realidade nossa aqui na nossa cidade, porque o Senhor, Ele fala a todos os tempos, né? A palavra do Senhor, ela se comunica com todas as culturas, ela tem capacidade de responder as questões em todas as gerações. E uma coisa muito importante a gente guardar a respeito da Bíblia, que ela não tem a intenção de ser exaustiva. O que isso significa? Ela não responde a todas as perguntas, né? Ela não é você aqui não encontra uma receita para poder curar uma doença específica, né? Dor de cabeça, toma uma dipirona. Como que eu faço um pudim? Não. Mas ela é mais do que suficiente para poder revelar Deus a gente. Revelar Deus à humanidade, revelar quem é Deus, né? Revelar o plano de Deus, o grande plano de redenção, ao qual Ele planejou desde antes da fundação do mundo, através da vida do Seu Filho Jesus Cristo. E a gente sempre que a gente estudar a palavra de Deus, a gente ter isso na nossa mente, sabe? Isso bem definido. Que, na verdade, são 66 livros, mas que formam um livro só. Cada livro não trata de um assunto. Todos os livros da Bíblia, eles apontam para o mesmo assunto. Que assunto é esse? A redenção. O plano que Deus traçou desde o princípio para poder redimir toda a sua criação através da vida do Seu Filho Jesus Cristo. E a gente aqui no capítulo 14, logo no início, a gente vai ver a cura de um hidrópico, né? E o hidrópico é uma doença, se eu não me engano, é hidropsia. Eu esqueci agora, para ser bem sincero. E o hidrópico é esse que sofre dessa doença. E pelo que eu pesquisei, pelo que eu estudei, ela tem a ver com uma má circulação sanguínea. E ela forma inchaços na pessoa, né? Às vezes em vários locais do corpo, ou às vezes se concentra em uma parte do corpo só, né? Tem uma novela, ou enfim, um filme aí que retrata, né, uma cena de Jesus curando um hidrópico, e nesse filme, ou nessa novela, não me lembro, é um inchaço bem grande, bem acentuado aqui nessa região da testa, aqui nessa região da cabeça, né? Mas enfim, a gente continua vendo Jesus confrontando os religiosos. E nisso tudo sempre trazendo muitos ensinamentos para a gente. Ele mostrando qual é a verdadeira intenção de Deus. O que é um verdadeiro religioso pela ótica de Deus, da parte de Deus. O que significa nós sermos uma pessoa religiosa. E o texto bíblico, ele começa dizendo assim no capítulo 14. Num sábado, ao entrar Jesus na casa de um dos principais fariseus para tomar uma refeição, o que a gente já vê aqui? Mais uma vez, Jesus num sábado, né? Já perceberam como que Jesus tem escolhido os sábados para Ele poder estar realizando alguns milagres, algumas curas, né? E com certeza, isso não é à toa, como a gente já está vendo desde lá de trás, né? Porque o que Jesus está mostrando é que os dias foram feitos para atender a vida, e não ao contrário. Não a vida para poder atender os dias, não a vida para poder depender dos dias. E o que Jesus está fazendo? Ele está querendo mudar a lei? Não, pelo contrário, ele está cumprindo a lei. Mas ele está apresentando a lei por uma outra perspectiva. Ele está apresentando a lei pela perspectiva de Deus. E foi isso que os homens fizeram, e até hoje muitos continuam tentando fazer. Pegam a palavra de Deus, se apossam da palavra de Deus para tentar mostrar a perspectiva do homem. Mas o Senhor está falando, não é a perspectiva do homem que vale, é a minha perspectiva, é o que eu penso. Aí nesse primeiro versículo, a gente viu que Jesus entrou na casa de um dos principais fariseus para tomar uma refeição. Então ele está numa casa de alguém assim com muita notoriedade entre os fariseus, um príncipe entre os fariseus, ou um fariseu com muita relevância, né? E o versículo termina falando que eles o estavam observando.
A gente já viu que eles estão procurando um jeito de apanhar Jesus. Nos outros capítulos a gente tem visto isso. Então Jesus foi convidado aí na casa de um dos principais fariseus. Ali tinha muitas autoridades, muitas pessoas proeminentes da religião. Jesus foi a essa casa e eles estão observando Jesus. Aí o texto continua. E eis que diante deles se achava um homem hidrópico. O Lucas aqui ele não traz muitos detalhes a respeito disso, mas um exemplo, pode ser que isso foi uma pegadinha. Talvez esses fariseus colocaram esse homem hidrópico ali de propósito. Ou talvez esse homem hidrópico, ao saber quem é Jesus, ao estar ouvindo a respeito de Jesus, ele mesmo foi lá, né? Porque esses tipos de refeição, esses tipos de eventos, assim, a gente pode dizer, ele acabava ficando aberto à comunidade, né? Então, muitas pessoas da comunidade acabavam indo também. E o 3. Então, Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou: é ou não é lícito curar no sábado? E aqui Jesus, a gente vai ver que ele vai deixar eles sem resposta. Inclusive o versículo 4 fala: eles, porém, não disseram nada. Porque olha a pergunta de Jesus: é ou não é lícito curar no sábado? Jesus está perguntando para eles: é lícito ou não é fazer o bem aos sábados? Né? E nada na lei dizia que não poderia ser feita uma cura aos sábados. Essa interpretação que proibia de certas curas ou de certas coisas, certas bondades serem feitas no sábado, ao qual não fosse emergencial, isso já era uma lei do homem, isso já era uma interpretação rabínica, isso já era coisa do homem. E aí, Jesus está perguntando para eles: é ou não é lícito curar no sábado? Eles não disseram nada. Então Jesus pegou na mão daquele homem, curou e o mandou embora. A seguir, Jesus lhe perguntou: quem de vocês, se o filho ou o boi cair num poço, não irá tirá-lo imediatamente, mesmo num dia de sábado? E Jesus está falando o seguinte: olha só, calma aí. Vocês podem fazer bem a quem está próximo. Vocês não deixarão de fazer bem. Inclusive, Jesus foi além de um filho. Ele falou de um boi, um animal. Pô, vocês estão de prontidão a, de repente, fazer bem ao animal de vocês que caiu num poço num dia de sábado. Mas eu não posso curar a enfermidade de um homem no dia de sábado? Porque para eles era o seguinte: o hidrópico podia ser curado em outro dia da semana. Não tinha emergência. A não ser se fosse um caso de vida ou morte. Mas calma aí. Essa pessoa que sofria enfermidade, você acha que ela quer escolher um dia para ela ser curada? Ela quer ser curada todo dia. Então, na verdade, o chamado a fazer o bem é fazer bem todo dia, todo instante, a todo momento. Não existe essa possibilidade de negociar. E aí, essa conversa aqui termina, esse trecho: a isto nada puderam responder. Por quê? Eles já estavam compreendendo que Jesus estava se referindo aqui à lei de Moisés. Jesus não está aqui preocupado com a interpretação rabínica. Jesus aqui ele quer saber a respeito da lei de Moisés. Se na lei de Moisés tinha alguma coisa que proibia deles fazerem um bem ao sábado. E Jesus já vai desmanchando essa visão. E aí, lembrando que Jesus está ali numa refeição que está cheio de pessoas, né, proeminentes, intérpretes da lei, fariseus, pessoas com notoriedade naquela sociedade, naquela comunidade, né? Olha o que diz o versículo 7. Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, Jesus lhes contou uma parábola. E sabe o que estava acontecendo ali? Uma corrida para poder ver quem ia pegar os melhores lugares. É isso que Jesus está reparando, sabe? Os locais de destaque, as pessoas querendo relevância, sabe? Querendo proeminência. E o que é muito interessante, cara, isso da parte de Deus, porque Deus está invertendo toda a lógica dos homens. Ele está invertendo toda a lógica do mundo, sabe? O Senhor está falando que tudo aquilo que os homens têm como prezado, Jesus tem como desprezo. E tudo talvez aquilo que os homens desprezam, Jesus tem como um verdadeiro apreço. E aí ele vai seguindo. Aí ele diz: quando alguém convidá-lo para um casamento, não sente no lugar de honra, pois pode haver um convidado mais importante do que você. E isso é uma lição muito grande para a gente, não apenas para a gente poder se tornar humilde de forma forçosa, mas Jesus está querendo explicar a verdadeira humildade, a humildade que brota do coração,
Não é uma humildade que brota porque, eu levei uma bronca, eu estou tomando um esporro, eu estou tendo uma direção, então eu vou ter uma aparência de humildade, uma aparência de piedade. Jesus está falando realmente de um coração humilde, de um coração piedoso. E realmente isso é muito interessante, sabe por quê? Quando você escolhe os locais mais baixos, você não tem como descer, você só tem como subir. E é muito melhor você ouvir as pessoas falando para você, vem aqui para cima, do que você ouvir para as pessoas falando, vai para baixo, vai para baixo. Então, quando você se coloca nesse lugar de humildade, nos últimos lugares, a única coisa que vai acontecer com você é você, sabe, vindo sendo reconhecido, vindo sendo honrado. E é isso que Jesus está falando. Porque você vai para os locais mais importantes, agora imagina alguém chegando e falando, levanta, porque esse lugar não pertence a você. Inclusive, existia uma tradição entre alguns rabinos que eles falavam isso, olha só, se tal cadeirinha está preparada para você, escolhe 2 antes. Porque para quando alguém chegar, você ser retirado e ser colocado naquela. Então Jesus já está pegando a instrução rabínica, mas às vezes essa instrução ela é ruim porque ela é uma coisa apenas externa. Eu vou chegar lá porque eu sei que alguém vai me chamar para o meu lugar. Sabe, é só para poder, no meio da multidão, como eu sou importante, levanto de um local menos honrado e vou para um local mais honrado. 9. Então aquele que convidou os 2 dirá a você, dê um lugar a este aqui. Então você irá envergonhado ocupar o último lugar. E seguindo, pelo contrário, quando alguém lhe convidar, vai sentar no último lugar. Que quando vier aquele que o convidou, diga a você, olha que interessante como que começa. Amigo, venha se sentar num lugar melhor. E isso será uma honra para você diante de todos os demais convidados. Sabe por quê? Porque todo aquele que se exalta será humilhado. E o que se humilha, ele será exaltado. É a mesma coisa, esse princípio a gente traz para as nossas vidas e a gente traz para a nossa vida dentro da igreja. A nossa vida em comunidade enquanto igreja. E a gente vê, infelizmente, que a grande parte do sistema está na contramão desses ensinos de Jesus. E agora eu quero trazer isso para uma realidade cristã, para um contexto de igreja. Porque é para isso. A palavra de Deus ela fala para esse contexto de igreja. Esses ensinamentos estão vindo aqui para um contexto de igreja. O Senhor, naquele momento ali, ele está falando para um contexto dos religiosos. Ele está ali entre fariseus, intérpretes da lei. E o que ele está falando é o seguinte, olha só. Igreja não é um sistema de notoriedade. Igreja não é um local ao qual você entra para poder ter fama. Para você poder ficar famoso. Pelo contrário. Inclusive, quando você quiser viver a vera, aí que você vai ser impopular mesmo. Porque é um discurso que não agrada. Foi aquela boa provocação que nós fizemos aqui no culto de domingo. Aquela pergunta. Muitas pessoas, elas dizem amar Jesus por justamente não conhecerem Jesus. A gente já estudou isso aqui, lembra o ministério de Jesus? As multidões o amando, se admirando dele. O que acontece depois? As multidões param de seguir. As multidões começam a perseguir. E essas mesmas multidões que se admiravam no início, é aquela que lá no final vão gritar, crucifica, solta Barrabás e crucifica Jesus. Porque Jesus ele não é popular. Jesus, a mensagem de Jesus é uma mensagem impopular. Principalmente quando a gente confronta o que o mundo prega. O que o mundo diz que é felicidade, Jesus desconstrói. O que o mundo diz que é paz, Jesus desconstrói. O que o mundo diz que é alegria, Jesus desconstrói. O que o mundo diz que é prosperidade, Jesus desconstrói. O que o mundo diz que é vida, Jesus desconstrói. O que o mundo diz que é morte, Jesus desconstrói. O Evangelho é uma desconstrução de tudo isso que a gente está vendo. E hoje um grande desafio no ambiente de igreja é desconstrução. Claro, através da pregação autêntica, através de expor essa palavra. Mas ela é desconstrução. E Jesus está falando, olha só, não busque ser reconhecido, busque os últimos lugares. Lembra quando nós passamos aqui? Jesus enviou os 70, depois os 70 regressaram. E regressam felizes. Né? Até os demônios estavam se submetendo a gente. Jesus foi e falou para eles, a alegria de vocês não deve estar posta nos demônios estarem se submetendo e obedecendo vocês. A alegria de vocês deve estar pelo fato do nome de vocês estarem anotado no livro da vida.
A alegria de vocês deve prover da salvação, da graça, de algo que eu dei a vocês de forma imerecida. E aí o 12. Depois, Jesus disse ao que o havia convidado: quando você der um jantar ou uma ceia, não convide os seus amigos, nem os seus irmãos, nem os seus parentes, nem os vizinhos ricos, para não acontecer que eles retribuam um convite e você seja recompensado. Pelo contrário, ao dar um banquete, convide os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e você será bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensá-lo. A sua recompensa você receberá na ressurreição dos justos. Sabe o que Jesus está falando? E, infelizmente, o nosso meio também está impregnado disso. Por quê? Nós fomos absorvendo, meio que por osmose, o ensinamento do mundo, a cultura do mundo. Vai dizer se não é assim, irmãos? A maioria das pessoas procurando fazer bem, aqueles que vão retribuir essa bondade. Não, convida fulano porque fulano, quando fizer festa, vai me chamar. Não, eu preciso fazer isso aqui por fulano, aniversário de fulano. Eu vou levar uma cesta bem bonita. Sabe por quê? Quando for meu aniversário, fulano vai me dar uma cesta 3 vezes mais bonita, porque fulano tem posse. Agora fulano não, fulano vai me chamar para quê? Eu vou convidar ele, ele não tem nem onde cair morto. Para que eu vou convidar ele? Para que eu vou fazer o bem a ele? Ele não tem nada que me dar. E Jesus está explicando 2 coisas muito importantes. Que quando eu faço um bem visando uma retribuição, essa retribuição chegou, minha recompensa está aqui. Agora, quando eu faço um bem, principalmente aqueles que nada têm, quando a gente ajuda pessoas em condição de dificuldade, seja qual dificuldade for, o Senhor falou que a nossa recompensa vai estar lá na ressurreição dos justos. Ele mesmo vai estar guardando a nossa recompensa. O Senhor mesmo vai estar guardando o nosso tesouro. E, de certa maneira, esse é um retrato espiritual do que Deus está fazendo por nós o tempo inteiro. Quem é os aleijados, irmãos? Vamos colocar numa visão espiritual. Quem são os cegos, os coxos? Somos nós, aqueles que estávamos perdidos. E nós não tínhamos nada a oferecer ao nosso Senhor, mas mesmo assim Ele preparou um banquete e nos chamou para esse banquete. E nós já estamos participando dessa festa, desse banquete. Mas vai chegar o momento que Ele prometeu que Ele mesmo vai nos servir nesse banquete. Já estudamos isso aqui também em Lucas. E sabe o que está acontecendo, irmãos? Está todo mundo distraído pelos outros banquetes. É triste, mas é uma grande verdade. E eu incentivo a cada um de vocês, a cada um de nós, a perseverar, a permanecer com os olhos no verdadeiro banquete, a permanecer com os olhos no verdadeiro propósito, não esquecer qual é a vontade do nosso grande Deus. E aí ele continua. Um dos que estavam à mesa, olha lá, ao ouvir tais palavras, um dos que estavam à mesa com Jesus, ele disse: bem-aventurado aquele que participar do banquete no reino de Deus. Ele foi piedoso, sabe? Ele já está vislumbrando a eternidade. Ele já está realmente pensando nesse banquete, porque Jesus falou de uma recompensa. Só retornando aqui, vocês podem continuar onde vocês estão aí. Jesus falando, a sua recompensa você receberá na ressurreição dos justos. E de alguma forma esse homem já fez um link e diz, bem-aventurado aquele que participar do banquete no reino de Deus. Que bênção! Bem-aventurado mesmo, mais do que feliz, aquele que vai chegar naquele grande dia e vai desfrutar desse banquete. Mas Jesus é muito, mas muito interessante como Jesus, ele trabalha com o ser humano. Aí Jesus respondeu, porém, Jesus está falando, beleza, tem um banquete lá. Agora eu quero ver aonde que está a tua prioridade com relação a esse banquete. Bem-aventurado aquele que participar do banquete no reino de Deus. Jesus chegou. Jesus é o verdadeiro banquete de Deus aos homens. O verdadeiro banquete de Deus à humanidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Jesus é esse banquete que está posto a nós, que está posto aos homens. E ele mesmo falou, venha, pode vir. Aquele que tem sede, venha. Aquele que tem fome, venha. Porque aquele que beber dessa água nunca mais voltará a ter sede. E aquele que comer desse pão, ele nunca mais voltará a ter fome. Está posto, está aqui preparado o banquete. E aí Jesus responde, certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, ele enviou o seu servo para avisar os seus convidados. Aí já vamos trazendo aqui os elementos. Olha só, ele já tinha dado um banquete, preparou um banquete e convidou a muitos. Né? Ele convidou com antecedência, não foi assim um convite em cima da hora, não. Ele chegou para a gente, ó, você ó, manda chamar lá Jorge, Marlene,
Gilberto, Hilary, Léo, Lala, Levi, enfim, né? Preparou esse banquete. E aí chegou a hora da ceia. Aí ele vai e envia o seu servo para poder avisar os convidados. Ele só foi lá avisar do banquete que ele já tinha avisado. E isso Deus já tinha prometido esse banquete, através da lei e dos profetas. O banquete chegou. Aí agora ele está falando, ó, tá pronto o banquete, está preparado, vem. Venham porque tudo já está preparado. Jesus chegou, tá, irmãos? O fato de Jesus ter chegado representa máxima urgência. E o fato de Jesus ter chegado requer decisão todos os dias por parte dos homens. Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. O primeiro disse, eu comprei um campo e preciso ir vê-lo. Eu peço que me desculpe. Calma aí. Ninguém compra um campo às cegas. Se ele comprou um campo, é porque ele já foi ver esse campo. E aqui, além dele não querer ir para o banquete, ele está inventando uma mentira, uma desculpa através de uma mentira. O outro disse, eu comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Eu peço que você me desculpe também. Beleza, mesmo que ele estivesse comprando na hora, ele não poderia esperar para poder ir no outro dia. Ele foi convidado para um banquete, que descortesia é essa? O dono do banquete preparou esse banquete pensando neles. E outro disse, casei-me e por isso não posso ir. Por quê? A lei, ela permitia ao homem que depois que ele casasse, ele ficasse um ano isento do serviço militar para ele se dedicar à coisa da casa. Mas esse convite não anula outros convites. Então aqui também é uma desculpa esfarrapada, é uma falta de prioridade. O servo voltou e contou tudo ao Senhor. Então o Senhor irado, o dono da casa, disse ao seu servo. A gente aqui precisa sempre fazer esse entendimento. Ele está falando aqui especificamente, sim, ali com certeza, aos judeus, ao quem era o povo que estava prometido, o povo da aliança, e o povo estava desprezando o banquete que chegou através de Jesus. Mas para a gente hoje continua a mesma coisa. Esse banquete está sendo posto para a gente todos os dias. Mas qual festa que a gente está preferindo participar? Em qual mesa que nós preferimos estar sentado? De quem que nós estamos nos alimentando diariamente? De Jesus? Através da sua palavra? Através da oração? Através da meditação? Através de uma inclinação sincera? Ou através de outras coisas? Então o dono da casa irado disse ao seu servo, saia depressa para as ruas e becos da cidade e traga para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Mais tarde o servo lhe disse, patrão, já fiz o que o Senhor mandou, e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo, saia pelos caminhos e atalhos e obrigue todos a entrar, para que minha casa fique cheia. Porque eu digo a vocês que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. A gente já viu isso também aqui em Romanos 1. Não vai ter aquela do indesculpável. Ah, eu não sabia. Todos sabem a respeito desse banquete, mas só que esse banquete está sendo rejeitado diariamente, constantemente. As pessoas não estão querendo a mesa com Cristo. E isso é absurdo, as pessoas quererem salvação e não quererem estar à mesa com Ele. E estar à mesa com Jesus, irmãos, significa renunciar a tudo. A gente está falando disso aqui, ó. Seguir Jesus não significa renunciar a algumas coisas, significa renunciar a tudo. Não vai nos custar apenas algumas coisas. Seguir Jesus Cristo significa rejeitar tudo, nos custa tudo. E o Senhor, ele vai apertando isso aqui agora. E quando ele fala assim, ó, traga todos, viu de novo? Os cegos, os aleijados. Sabe por quê? Eu quero usar aquelas coisas loucas. Aquilo que o mundo despreza, eu quero tornar santo. Eu vou tornar um vaso de valor, um objeto de uso valoroso. E grandes multidões acompanhavam Jesus e ele voltando-se lhes disse. E provavelmente Jesus aqui estava numa região chamada Pérea, porque a gente já viu que as multidões já foram começando a deixar Jesus para trás. Se aqui tem multidão, provavelmente ele está passando por uma região que ele ainda não tinha passado. E aí ele diz, se alguém vem a mim e não me ama mais do que o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs, e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Jesus não está falando que a gente deve rejeitar eles, que a gente deve abandoná-los. Mas a adoração genuína requer prioridade para ele nos nossos corações. Se um filho, um pai, uma mãe, uma esposa, um irmão for nos afastar desse banquete, é o que ele está falando, realinhe suas prioridades.
Não abra mão disso. O que ele está falando aqui é justamente, com certeza, e ele fala, não tenha nem a sua própria vida maior do que a me seguir. Não tenha a sua própria vida como mais valor do que a me seguir. E 27, e quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Mais uma vez, a tal frase de Jesus falando, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vocês pretende construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pode acabar. E Jesus, sabe o que Jesus está falando aqui? Nessa primeira parábola da torre, ele está dizendo o seguinte, senta-se e calcula se você pode pagar o preço de me seguir. Jesus está sendo sincero com seus discípulos. Ele nunca escondeu o que significa de segui-lo. E a gente às vezes vê as multidões, sabe, outras coisas, as multidões o seguindo, mas estão o seguindo de acordo com a sua própria vontade. Estão seguindo um Jesus fabricado. E ele está falando, senta, vê se você pode pagar o preço de me seguir, porque vai te custar. E como que vai te custar você pagar o preço de me seguir? E ele está falando, olha só, não caia nesse erro de não ver qual é o custo de me seguir e chegar aquele grande dia você ser zombado, você ficar para trás. E aí depois ele continua. Ou qual é o rei que indo? Uma coisa importante a gente guardar aqui é o seguinte, tá? Antes desse versículo 31. Aqui, Jesus está falando por um outro ponto de vista. Ele está falando o seguinte, olha só, uma torre, você escolhe se você vai construir ou não. Você não tem obrigação de construir uma torre. Mas ao construí-la, você precisa calcular o preço. Para que você não fique pelo meio do caminho. Para que de repente você não lance os alicerces e ali você já não tem mais condição de continuar a construção. Olha a outra parábola que ele conta agora por uma outra visão. Ou qual é o rei que indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10 mil homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20 mil. Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condição de paz. Olha a outra visão que Jesus está dando. Aqui você escolhe. Mas agora ele está falando o seguinte, olha só. Você está parado aí agora em São João da Barra com o teu exército de 10 mil homens. Aí vamos ilustrar. Está vindo um exército de São Francisco com 20 mil homens, ou de Campos. Isso daí você não tem escapatória. Eles estão vindo. Você não tem para onde correr. E agora sabe o que é Jesus falando? Senta-te e calcula se pode pagar o preço de recusar minhas exigências. Todos os homens estão nessa condição, irmãos. Todos os homens. Não, eu nego. Então tá bom. Então calcule se você está em condição de negar as minhas exigências. Vê se você está nessa condição de resistir. Boa noite, meus irmãos. De resistir, eu que estou chegando contra vocês com 20 mil homens. Então, lembrando, a primeira, Jesus diz, senta-te e calcula se pode pagar o preço de me seguir. E agora, pelo outro ponto de vista, senta-te e calcula se pode pagar o preço de recusar as minhas exigências. E seguir Jesus é isso. É justamente isso que ele está falando. Ele está falando, olha só, agora vocês precisam pagar o preço. Calcular o preço, perdão. Se vocês têm condição de me seguir, beleza. E calculem um preço, e calculem se vocês podem pagar o preço de recusar minhas exigências. Por um lado ou por outro, a palavra de Deus está fazendo isso. Ó. Apertando a humanidade, apertando todos os homens, para poder fazer com que eles não tenham desculpas. E aí o versículo 33 diz assim, assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo que tem, não pode ser o meu discípulo. A tudo que tem. É um preço caro. É isso que Jesus está falando. É um preço caro. E aí esse capítulo termina assim, ó. O sal é certamente bom, mas se o sal se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Não presta mais nem para a terra, nem para adubo e nem para o monte de estrume. Eles lançam fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça.
E o discípulo, ele é aquele que ele não pode perder o seu sabor. Sabor no sentido de quê? De calcular o preço que é seguir Jesus. Porque o sal, ele tem duas grandes principais funções, que é conservar e realçar o sabor. O sal é um realçador de sabor. Mas o sal daquela época da Palestina, que Jesus está fazendo essa parábola, ele não tem a qualidade de pureza que tem o nosso sal hoje. Né? Esse cloreto de sódio purinho que nós temos. Naquela época, o sal lá ele tinha muita impureza. E ele está ilustrando isso. Esse tipo de sal, o que é feito? Ele pega, ele é jogado de lado e não serve para nada. Ele é descartado, ele é desprezado. E ele está falando, olha só, o discípulo, o meu discípulo, ele precisa ter uma característica fortemente marcada nele, que é no versículo 33. É aquele que renuncia tudo. Tudo aquilo que vai afastá-lo da vontade do seu Deus, tudo aquilo que vai afastar da vontade do seu Senhor, ele está pronto para abrir mão. Ele está apto, ele está preparadíssimo para poder abrir mão.